antes vamos falar de Vasco, que também teve um gol anulado e acabou perdendo para o Palmeiras. O Ramon Dias olhou e o chute do Paulinho foi perfeito. Um golaço do Vasco que sai na frente. Festa do Vasco na casa do Palmeiras. Vitória que seria fundamental. Mas o gol não valeu. Creio que venceríamos se o gol não fosse anulado. Se não anula o gol. O Palmeiras começou daquele jeito, botando pressão. E na noite fria de São Paulo, quem precisou esquentar rapidinho foi o Léo Jardim. Uma batida, espelma, Léo Jardim! E aí vem o lance que mudaria a história do jogo. Começou no cruzamento do Lucas Piton. Verratti cabeceou, a bola ia entrando, mas Murilo salvou em cima da linha. O argentino insistiu, mas a bola sobrou para o Richard Rios afastar. Foi quando apareceu o Paulinho. Paulinho, vem a batida, golaço! Ele pegou o rebote na entrada da grande área e mandou uma cacetada para dentro do gol. Só que o VAR traçou a linha e marcou impedimento do Verratti na hora do cruzamento. Será que era para anular mesmo? Gol legal, é uma péssima intervenção do árbitro de vídeo. E essa ação do Richard Rios já é uma segunda jogada, dá início a uma outra jogada. Portanto, a fase de ataque ali, ela começa novamente quando o Paulinho domina essa bola. Mas eu acho que foi muito duvidoso ali o lance do gol. Eu acho que o árbitro poderia ver com mais calma o lance. Depois do jogo, o Vasco confirmou em nota que vai apresentar uma reclamação formal à CBF por causa do lance. Palmeiras continuou apertando. Richard Rios parou no Léo Jardim. E o Rafael Veiga, que já tinha tentado deixar o dele de fora da área, ganhou uma ótima chance depois que o Zé Gabriel derrubou o Breno Lopes. Milton Leite, bem que avisou. Pode até bater no gol, hein? E foi o que o Veiga fez. Bateu direto, golaço! Um golaço de Rafael Veiga! O Vasco teve a chance do empate com o Zé Gabriel, que mandou para fora. 1-0 para o Palmeiras, vice-líder do Brasileirão. Derrota sim, mas com esperança. O Vasco está em 18º, a 5 pontos do primeiro time fora da zona de rebaixamento, o Bahia, que, aliás, é o próximo adversário, domingo, lá em Salvador. Merecíamos un poco más. Si el gol hubiera sido correcto, seguramente ahora se va a analizar todo lo que pasó y cómo fue la situación del gol. Pero contento por el equipo, porque competimos, está compitiendo. Creo que hubiéramos, si no anula el gol, que seguramente ahora lo vamos a analizar si fue correcto o no, pero creo que hizo un buen primer tiempo, merecíamos ir ganando por la forma táctica y cómo jugó el equipo, lo disciplinado que estuvo, y seguramente en el futuro vamos a seguir jugando así, de esta manera. Hay que crecer, tenemos que corregir algunas cosas de mitad de cancha para adelante e vamos a trabalhar para que melhore o equipo todavía. É isso aí que para mim é importante. Não é perseguição, não é pessoal, não é o sistema, é isso aí. Vamos analisar agora se isso foi... aí, exatamente. O gol do Paulinho? Vamos. Porque foi um golaço, foi anulado ali, obviamente, com a análise do árbitro de vídeo, né, das imagens, mas tem muita gente que não gosta desse tipo de anulação. Por exemplo, eu. Não vou discutir a regra, não vou discutir o árbitro de vídeo, que é super válido, mas eu acho que deveriam mudar esse tipo de coisa, porque eu sou a favor do gol. E se eles estiverem enganados, na Inglaterra, eles engrossam. A gente gosta de imitar tanta coisa que vem da Europa, boas e ruins. Por que não imitam isso e param de anular esses gols desse jeito? Primeiro porque eu acho que a gente não oferece imagens perfeitas. A tecnologia não é a melhor. Eu não vou nem chamar de perfeitas. Imagens razoáveis nós não fornecemos. Por exemplo, esse é um lance que foi julgado com um eixo de câmera atrás da bola, atrás dos jogadores. E no momento que eles aproximam a imagem, eles dão uma puxada na imagem para traçar a linha, você perde a nitidez. Onde é que está o pé, onde é que está o dedinho, onde é que está o calcanhar, onde é que está o ombro. Então, assim, eu vejo a maioria dessas decisões como decisões
absolutamente, assim, que você não tem a garantia de que eles estão certos. Então você anula um gol sem saber direito. Garantir. Você olhando ali, você não garante que isso está correto. Você não garante. Eu estou com você. Eu acho que aí, nesse caso, as linhas utilizadas deveriam ser linhas um pouquinho mais grossas, porque é o seguinte, se elas se tocarem, tá tudo bem, tá tudo certo. Você corrige essa dificuldade por não ter a nitidez. E a gente, então, é preciso dentro de uma imagem que não oferece nenhuma precisão. Então, eu fico assim, olhei para esse lance e falei, eu não tenho convicção de nada. E tenho certeza que a galera do VAR, menos ainda. Então, eu acho que a questão é sempre e quantos lances desses a gente já não discutiu nesse Campeonato Brasileiro mesmo? Tudo bem, eu acho que na hora que você olha ali o traçar das linhas, ao contrário de outros lances até, não me parece que a linha esteja sendo traçada no lugar errado, não é que você fala, não, olha aqui, olha onde os caras estão traçando a linha, no cotovelo e não no ombro, onde deveria ser. Não é isso. Eu acho até que eles traçam a linha de maneira correta. O problema é conceitual. O problema é que o impedimento, ele não foi criado para impedir esse tipo de lance. O impedimento, ele foi criado para evitar a banheira. Vamos ser claros. Estou contigo nessa. Ele foi criado para evitar a banheira. Portanto, o melhor que você tem a fazer é justamente engrossar as linhas e fazer com que essas linhas se tocando não haja impedimento. Só que não tem sido assim. A gente não fez isso, a gente não engrossou as linhas, a gente não diz que se as linhas se encostam mais grossas, você tem o impedimento anulado, né? Você permite a continuidade do jogo. Então, assim, eu não vejo um erro técnico na utilização do VAR, a gente já viu em outros casos erros que são claramente técnicos na utilização do VAR. Então, acho que o VAR ele foi utilizado corretamente nesse caso, sempre fazendo as ressalvas que o Calçade faz, porém não é para isso que o VAR existe, não é para esse tipo de lance. A gente precisa mudar isso, é urgente mudar isso para que a gente não tenha esses gols anulados por milímetros em lances inconclusivos. Exato. Isso para mim é trabalhar contra o jogo, contra a essência do jogo, contra o gol. Eu acho que muda essa regra, gente. Eu acho que vai além. Acho que foi o Calçade que abriu falando que o lance ele é todo inconclusivo. E para você anular algo que foi marcado no campo, você precisa ter uma conclusão. Você não vai sair de uma decisão de campo para, a partir de uma questão inconclusiva, tomar uma conclusão. Não tem como, a conta não fecha. E aí o eixo prejudica, e para mim tem uma outra questão, que o Jean falou, mas não teria um erro técnico. Eu acho que tem um erro técnico porque os dois jogadores eles estão com uma inclinação muito semelhante. Os dois, assim, na disputa da bola, a inclinação do corpo dos dois ele é muito semelhante. E a linha do zagueiro do Palmeiras é marcada na chuteira, no pé. E a linha do atacante do Vasco é marcada no ombro. Eu acho que a linha deveria ter sido marcada no ombro do jogador do Palmeiras, porque com o corpo inclinado, o pé não é a parte que está mais próximo, é o ombro estaria um pouco mais atrás. Então acho que já há um erro técnico nessa marcação. Mas eles fazem isso, Pedro. Na hora que a gente vê a linha sendo traçada, porque isso é bom que se elogie. A marcação está na linha a marcação do zagueiro do Palmeiras. Não, o que eu estou querendo dizer assim. E aí você não tem a conclusão, e pelo mesmo ângulo, o jogador do Vasco está na mesma inclinação, eles marcam no ombro. Não, sim, então mas por que o jogador está na mesma angulação? A gente viu o processo, que é algo que eles não faziam. O processo de marcar a linha. No processo de marcar a linha, eles colocam a linha no ombro e depois colocam a linha no pé, justamente para saber se eles estão andando para a esquerda ou se estão andando para a direita. Então, o que eu quero dizer é que assim, o processo que a gente assistiu, eles até passam por ombro e por pé e chegam à conclusão que é o pé que está mais próximo da linha de fundo. Então, eu acho que assim, por isso é importante também a gente ver o processo, que era algo que não acontecia. Houve essa pequena evolução. Mas assim, não dá para os gols continuarem sendo anulados por esses milímetros. Isso é outro debate, que para mim tem o debate da marcação, que eu não acho que é conclusivo, não é nem que está certo ou está errado, não é conclusivo, porque não fica claro para mim. E aí o lance vai continuar, que continua, tem outro debate que, se puder deixar rodar, João, no momento que acho que o Richard Rios que faz o corte, não está claro, porque há quem interprete que é um novo lance, e há quem diga que não é um novo lance. Então, não está claro e infelizmente a gente não vai saber, porque
Tem o CNM lá, o show dele da terça-feira, que não é algo de esclarecer. O CNM Talk Show de terça-feira não é para esclarecer. Esse chute é agora? fazer uma defesa emocionada de canhota, esse chute? Sim. Isso aí já é um outro então, mas lance. se houve o impedimento lá atrás... Não, porque já tem outro lance. Não, eu acho que se o Bandeira levanta, e não é o caso, se o Bandeira levanta, você vai analisar o que o Bandeira marcou. O Bandeira não levantou, ou seja, não foi marcado, surgiu um outro lance. Bandeira não levanta, o lance continua. Tem dois cortes de jogadores do Palmeiras. O Richard Rios vai fazer um segundo corte. É um outro lance. Se o Bandeira levanta, o VAR pode chamar para rever o que o Bandeira marcou. O Bandeira não levanta. O VAR chama para analisar um novo lance. O gol, né? E aí tem um erro. Mais impedimento mais um. Não é isso só... aí, isso é verdade. Porque assim, se a tecnologia... Vai ter um outro. Entendeu? São dois. Isso, é verdade. E aí tem um erro. Se a tecnologia fosse perfeita, você tem, certeza do que aquilo que foi colocado é verdadeiro, sem erro. Então a gente estaria discutindo uma outra coisa. Essa tecnologia já existe, né? Ramon, queria que você falasse o que você achou da partida, né? No primeiro tempo, o Vasco poderia até sair com 1-0, teve o gol anulado. Então, a sua análise, inclusive, desse lance, a gente viu que você não concordou com a anulação do gol. Então, que você falasse desse lance y da partida do Vasco de hoy como un todo. Sí, creo que la cosa más importante cómo jugó el equipo y el progreso que está haciendo en tan poco tiempo de trabajo que tenemos. El equipo demostró que está creciendo y cada vez se está jugando mejor. Jugamos contra el futuro campeón de América, porque tiene un equipo que tiene hace mucho tiempo trabajado, es un gran entrenador, un gran equipo, y nosotros pudimos competir muy bien, salvo esa jugada desafortunada que no fue un buen aprete a la derecha, y viene la situación que tuvieron una chance para el gol. Pero yo tengo que agradecer a los jugadores por su actitud, a lo nuestro, por la actitud, por enfrentar situaciones complicadas, pero me parece que hicimos un gran partido. Merecíamos un poco más. Si el gol hubiera sido correcto, seguramente ahora se va a analizar todo lo que pasó y cómo fue la situación del gol. Pero contento por el equipo, porque competimos, está compitiendo, y vamos a luchar hasta el final, así que muy contento con el equipo. Ramon, na sua visão, o que o Vasco poderia ter feito de diferente para sair com um resultado melhor hoje aqui? Creo que estuvimos muy bien tácticamente. Creo que hubiéramos, si no anula el gol, que seguramente ahora lo vamos a analizar si fue correcto o no, pero creo que hizo un buen primer tiempo, merecíamos ir ganando por la forma táctica y cómo jugó el equipo, lo disciplinado que estuvo, y seguramente en el futuro vamos a seguir jugando así, de esta manera. Hay que crecer, tenemos que corregir algunas cosas de mitad de cancha para adelante y vamos a trabajar para que mejore el equipo todavía. Ramon, tudo bem? Eu queria que você falasse se a reação da torcida depois do jogo, a reação de apoio do torcedor, mostra que o nível de atuação hoje do seu time foi satisfatório a ponto de bater de frente com um dos principais clubes que a gente tem hoje aqui no Brasil. Sí, es un gran equipo, mucho tiempo de trabajo y nosotros estamos contentos a pesar de la derrota porque el equipo va creciendo, va demostrando mucha actitud, mucha agresividad. Faltó ser un poquito más contundente de mitad de cancha para adelante, que eso lo vamos a trabajar para poderlo hacer. Pero estoy contento con el equipo, que está mejorando cada día más. Boa noite, Ramon, aqui, Sidão Marinho da Litoral News. Queria que você falasse sobre o gol anulado, porque o Arnaldo, que é um dos principais comentaristas de arbitragem do Brasil, ele disse que se configurou um novo lance a partir do toque do jogador do Palmeiras depois do gol do Vasco. É assim também que o Vasco entende, o Vasco se pronunciou nas redes sociais. Queria que você falasse um pouco sobre esse lance, a sua visão, e também já projetasse o jogo contra o Bahia, um duelo direto para o Vasco na tabela de classificação. Sí, el equipo por ahí hicimos cambio para tratar de buscar el gol, de empatarlo. Es normal que no tenga el control ahí en el medio y se hace golpe a golpe, ahí
el equipo por ahí en el segundo tiempo, al final, sí, atacamos, pero no fuimos claros. Y ahora vamos a jugar un partido tan importante que seguramente nos vamos a preparar bien para dar pelea en el próximo partido que viene. Gracias, obrigado.